Hollywood copiou o nosso tema do acampamento, né? Lançou agora, há poucos dias, o Busca Implacável 3. Entendeu? E eu vi também que a Gillette lançou uma propaganda, alguma coisa implacável. Mas tudo copiou da gente, que a gente lançou isso aqui já tem 1 ano atrás. Beleza? Mas você parou para pensar um pouquinho nisso? Então eu queria que a gente conversasse rapidamente aqui, vai ser na verdade uma introdução do nosso acampamento. Beleza? Pelo nosso tempo, vou passar rapidinho, até porque é importante a gente passar um pouquinho depois, um tempinho com o nosso pequeno grupo, antes do almoço. Então, ó, são 12h13, o almoço vai sair 1 hora, a gente vai conseguir fazer isso tudo. Demorou? Segura a onda aí um pouquinho, segura a fome, masca um chiclete, tá liberado até pegar uma bolacha se quiser, beleza? Então, olha só, nessa manhã eu queria que a gente conversasse um pouquinho, refletindo aí nessa pergunta. O que você busca? Todo mundo busca alguma coisa. Então, olha só, a gente... Quero definir aqui um pouquinho essa coisa de implacável. Né? Talvez você... Alguém pode abaixar um pouquinho? Acho que vai dar muito. Implacável é algo que não se pode parar. É aquela coisa impossível de se acalmar. Aquele desejo de olhar para algo, definir aquilo na sua mente como um alvo seu e você vai ser implacável naquilo, conseguir aquilo. Se alguém aqui viu o filme Busca Implacável, né, os 3 filmes é a mesma história, nos 3 filmes. Né, é o cara lá, o ator principal, correndo atrás de salvar no primeiro a filha, depois a filha de novo com a ex-esposa e no terceiro não vou contar, porque vocês ainda não viram, eu já vi. Mas ele buscando alguma coisa e ninguém para o cara. Né, o cara é um ninja mesmo, assim, o cara não morre, ele apanha pra caramba, no final das contas, o carro explode e ele sai vivo, é um negócio surreal. Ele é implacável em buscar o objetivo dele. E aí, eu queria que você pensasse um pouquinho nisso, cara. Quantas coisas a gente busca dessa forma, não é verdade? Eu tenho algumas coisas na minha vida que eu busco de forma implacável. E você também. Então, olha só, eu defini algumas coisas ali pra gente pensar, ó. Ascensão profissional, né? Acho que a grande maioria aqui de vocês, talvez alguns entrando na faculdade, outros ainda não, outros já profissionais, outros já formados. A verdade é que a gente busca ascensão profissional, né, no nosso emprego. A gente começa às vezes lá como estagiário, na verdade, aí depois já consegue ser efetivado, e aí vão surgindo as oportunidades de crescimento e a gente vai buscando isso na nossa caminhada profissional. Outra coisa que a gente busca de forma implacável é passar numa boa universidade. Eu tenho o Facebook da maioria de vocês, inclusive da galera de Sorocaba. Eu vi que teve gente que passou em vestibular esse ano e tal. Tem uma galera nossa também que passou, que está lutando de forma implacável há um tempão e conseguiu passar. Uhul aí, galera! Então, tem uma galera careca aí já, que eu estou sabendo, que eu vi, o Henrique lá atrás. Ó. E eu participei da caminhada aí com o Henrique, né? O Henrique foi atrás do curso de medicina dele de forma implacável. O cara batalhou. E assim também a maioria de vocês aqui faz. A gente busca isso. Uma outra parada. Cara, estabilidade financeira. É um negócio que está em alta, né? Há muito tempo já. Mas o fato é que a gente busca isso. Né? Alguns mais, outros menos. Alguns, o padrão, o termômetro de estabilidade é um, de outros é diferente. Mas o fato é que todo mundo busca isso. E essas 3 coisas, de muitas outras, são coisas que a maioria de nós buscamos de forma implacável. Amém? Concordou comigo aí, viu? Nós buscamos essas coisas de forma implacável. E aí eu queria que a gente então pensasse um pouquinho em algumas perguntas aqui nessa manhã. Eu queria que você tivesse um momento seu aí, pessoal, ok? Tenta dar uma relaxada na mente, no coração, dessa correria toda que a gente chegou aqui e tal, você já colocou as coisas no quarto. Depois disso que eu falei aqui, mostrei que nós buscamos coisas, todos nós buscamos coisas. Eu queria que você pensasse como você chega aqui, em cima dessas perguntas aí. Em que você pensa todo dia antes de dormir? Quando você coloca sua cabeça no travesseiro, o que vem na sua mente sobre coisas para o dia seguinte, né, ou coisas que estão acontecendo na sua vida?
na minha mente, praticamente todos os dias que eu me deito, eu passo um tempo ainda pensando em um monte de coisa. A não ser naquele dia que estou super esgotado. Mas a maioria das vezes não, eu fico pensando. Eu acho que isso acontece com todo mundo aqui. Todo mundo tem aquele tempo, né, de deita, para pensar no dia, para pensar no dia de amanhã. O que você tem pensado quando você se deita? Você coloca sua cabeça no travesseiro. E quando você se levanta? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Quando você acorda, levanta, vai lá, escova o seu dente, troca de roupa. O que vem na sua mente? Qual é a primeira coisa que você tem pensado? O que tem mexido, o que vem mexendo com as suas emoções? O que tem mexido com as suas emoções, seja positivamente ou negativamente? Né? O que tem te feito contente, alegre, mas também o que tem te feito triste, né? Para baixo, preocupado, ansioso? O que está aí nas suas emoções? O que tem mexido com as suas emoções? E uma última pergunta: o que você tem buscado de forma implacável na sua vida? O que você tem, como o ator lá do Busca Implacável? Essas 3 perguntas anteriores têm muito a ver com isso. Na maioria das vezes, o que a gente está buscando de forma implacável é o que está na nossa cabeça quando a gente deita, é o que está na nossa cabeça quando a gente acorda, é o que tem mexido com as nossas emoções. O que você tem buscado de forma implacável na sua vida? É passar na melhor faculdade? É estabilidade financeira? É ascensão profissional? O que é que está sendo buscado por você de forma implacável? É prazer? Talvez seja isso, prazer a qualquer custo. O que você tem buscado de forma implacável? Eu queria, enquanto você vai pensando aí, ir passando um retrato dos nossos dias atuais. Eu encontrei algumas coisas muito interessantes durante essa semana a respeito dos nossos dias atuais, não especificamente de uma geração específica, porque aqui a gente está representado por várias gerações, então não um perfil específico de uma geração, mas da nossa atualidade, coisas que têm englobado todas as gerações no atual momento que nós vivemos. E eu encontrei uma frase na internet, tentei achar o autor, não consegui encontrar o autor, então não tem ali o nome dele, estava como autor desconhecido, mas eu fiquei encucado com esse pensamento. Acredito que não seja um cristão, não sei, mas olha só o retrato do nosso momento atual que ele pinta, né, que ele faz. Olha só, ele diz assim, ou ela, né, vivemos um momento, um fenômeno jamais visto. As pessoas vivem intensamente atrás dos seus objetivos. E quando encontram, olha só, nem conseguem se alegrar, pois já traçaram outros. Olha, as pessoas vivem intensamente, vamos contextualizar para o nosso tema, buscam de forma implacável, né, conquistar seus objetivos traçados. E aí conquista. E aí quando conquista, nem se alegra, porque já traçou outros. Olha só o retrato do nosso atual momento de vida. E aí a gente pode concluir que, cara, então do que a gente está correndo atrás de forma implacável? Se quando a gente encontra, a gente nem mesmo consegue ver que nós encontramos. E isso acontece de forma bem prática na nossa vida, na minha vida, talvez na sua vida. Eu conheço pessoas que buscam de forma implacável passar na melhor universidade, passam, e aí quando passam nem se alegram, porque já tem outras coisas em mente. E assim também na carreira profissional, assim também no relacionamento, na busca pelo prazer, as coisas estão cada vez mais desenfreadas. E de que a gente está correndo atrás? E sabe qual é a consequência que a gente tem vivido em decorrência desse retrato aí da nossa atualidade? Pessoas infelizes, tragédia. Porque perdeu-se o senso, né, de satisfação. Ninguém mais fica satisfeito. As pessoas buscam tanta coisa que no final das contas não sabem nem o que estão buscando para a sua própria vida. Não tem
termômetro do que está bom. Não, agora chega, está bom, é isso que eu quero. E aí eu quero fechar essa introdução aqui com uma fala de um antropólogo, ver se eu encontrei o nome dele, pelo menos o sobrenome dele, que não é cristão, né? E me intrigou mais ainda a respeito dessa pergunta, do que a gente tem buscado. Né? Olha só o que ele diz. Numa época, C. Rodrigues, numa época em que a moda é falar de liberdade, na verdade estamos cada vez mais presos. Ele está fazendo uma leitura do homem. Né? Do homem. Numa época em que a moda é falar de liberdade, na verdade estamos cada vez mais presos. E o pior é que, em meio a muitas possibilidades, nós estamos cada vez mais distantes de encontrarmos a chave correta que abra o cadeado e nos liberte. Olha que coisa louca. No momento onde a moda é falar de liberdade, é mesmo, okay? Na escola, na televisão, na mídia, cada vez mais se constrói, né, aquele impulso por liberdade. Cada um vive do jeito que quer. Tal. Aí um antropólogo pega e fala assim, na verdade, o que está acontecendo é que as pessoas estão cada vez ficando mais presas. E aí ele fala, e o pior é que no meio de tantas verdades, né, ele faz aqui um paralelo com o cadeado, né, com a chave, ele fala, no meio de tantas verdades, está difícil encontrar, cada vez mais difícil encontrar uma chave que abra esse cadeado e nos liberte. E o cara não é cristão, okay? É uma leitura social, antropológica. Esse é o retrato da nossa sociedade. Esse é o retrato da nossa sociedade. E aí eu queria, para a gente já caminhar aqui para um desfecho aqui, eu queria primeiramente afirmar que essa conclusão que esses caras estão chegando, na verdade eles não são novidade. Não é novidade nenhuma isso. O problema é que as pessoas insistem em ignorar o que as Escrituras dizem, o que a Bíblia diz. E é tão louco isso que eu encontrei uma história narrada lá no livro do profeta Isaías. Se você puder abrir sua Bíblia em Isaías 55, eu vou passar para vocês o que estava rolando naquela época. O profeta Isaías, ele escreve num contexto tempestuoso, de tempestade, que marca a expansão do Império Assírio e o declínio de Israel. Isaías 55. Isaías, ele escreve e ele gasta grande parte do livro do profeta Isaías advertindo o povo de que o seu pecado, a sua liberdade, o seu desejo de caminhar sozinho, independente, ia levar o povo, a nação de Israel, cativa na Babilônia. E ele escreve para advertir aquele povo. E se você observar no livro do profeta Isaías, a primeira grande parte do livro, do capítulo 1 ao capítulo 39, o profeta, ele basicamente fala a respeito do juízo de Deus sobre o povo, o seu povo, o povo de Deus, que decidiu viver alheio à vontade de Deus. Então, nos primeiros 39 capítulos do livro do profeta Isaías, nós encontramos isso de uma forma bem explícita. E aí, aquele povo que vivia preso pela sua própria vontade, está vendo só o retrato do antropólogo ali? O povo achava que era livre, mas na verdade o que estava acontecendo é que eles estavam se escravizando, estavam cada vez mais ficando presos. Isso vinha trazendo sofrimento para aquele povo. Olha só o paralelo aqui, muitos anos atrás. E é a mesma coisa que está acontecendo. Então, eu queria pegar essa fala dele, né, e dizer que o que nós vamos fazer aqui durante esses dias é juntos buscarmos essa chave única que abre o cadeado, que o antropólogo falou que está cada vez mais distante de ser encontrado. E a gente vai entender que a gente precisa buscar isso de forma implacável. E a gente vai começar a entender um pouquinho aqui, nessa primeira parte, qual é o nosso papel nessa busca. Qual é o nosso papel nessa busca? Isaías 55
dos versículos 1 ao 9, versículo 1 até o versículo 9, diz assim: venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhece se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eu queria fechar por aqui a nossa leitura. E eu queria voltar a tantos anos atrás, para chegar nessa época em que o profeta Isaías escreve isso. E isso chega para aquele povo, para a nação de Israel. Parece que Isaías está falando para um povo, né, que está caminhando na direção errada. Está só se enforcando cada vez mais ficando preso na própria liberdade ou na própria ilusória liberdade. Então, nesse primeiro momento aqui da nação de Israel, as pessoas buscavam satisfação de forma implacável na direção errada. Olha só um dos versículos, né, no meio aqui da nossa leitura. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Olha, as pessoas estavam correndo, buscando de forma implacável e achando que estavam investindo talvez bem o seu dinheiro, a sua busca pelo prazer, né? Enfim, por tantas direções. E aí o profeta vem alertar aquele povo de que eles estavam caminhando na direção errada. Na verdade, eles estavam gastando e comendo, tal, mas não estavam se satisfazendo. Olha que pergunta intrigante essa, né, que ele faz. Por que vocês estão gastando dinheiro de vocês em coisas que não satisfazem vocês? E o pior é que o povo achava que estava satisfazendo. E esse é um cenário, né, essa parte aí da nossa leitura, que mostra na fala do profeta que aquele povo estava cansado disso, sobrecarregado. Olha só como ele começa, né? Venham, todos vocês que têm sede, venham às águas, vocês que estão com fome, se alimentem daquilo que eu tenho para vocês, aí sim a alma de vocês viverá. Parece que o povo estava cansado. E de acordo com toda essa introdução que nós fizemos aqui, de antropólogos não cristãos, enfim, se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar isso. A gente vê a mídia, em alguns momentos, deixando escapar que, na verdade, as pessoas, a nossa sociedade, cada vez mais, não tem nada de liberdade boa, não. Cada vez mais está se aprisionando. As doenças sexualmente transmissíveis estão cada vez mais se alarmando, tentam de todas as formas descobrir coisas, meios, metodologias, mas que não funcionam. As coisas estão cada vez mais complicadas. Parece que a gente vive buscando de forma implacável satisfação na direção errada. Na direção errada. E aí talvez seja por isso, por esse motivo, é que aquele autor desconhecido lá chegou àquela conclusão. As pessoas traçam objetivos e quando conquistam,
nem se alegram, porque já traçaram outros. Parece que a nossa satisfação está sendo buscada de forma implacável na direção errada, ao ponto de a gente nem perceber que a gente conseguiu o que a gente queria. E um bom termômetro para você nessa tarde aqui pensar, se talvez essa seja uma realidade da sua vida, é você pensar um pouquinho nessa pergunta aqui. Em que nível está seu medidor de satisfação e de paz pessoal? Imagine que você tem um termômetro dentro de você de satisfação. Em que nível ele está? Você está satisfeito com a sua família? Você está satisfeito com os recursos que você ganha? Você está satisfeito com a faculdade que você está fazendo, passou? Você está em paz? Você está satisfeito com o seu namoro? Você está em paz com o seu casamento? Ou você tem buscado tantas coisas no meio disso que você nem consegue observar que muitos dos seus objetivos já foram conquistados? Já foram conquistados. Mas eu queria voltar de novo lá no cenário do povo para o qual Isaías escreveu. Porque se a gente ficar pensando nisso aqui, é um negócio que traz um pouquinho de depressão para a gente. Porque quando eu penso isso na minha vida, eu vejo quanta coisa. Tá bom, tá legal, mas eu nem observo. Porque eu estou buscando outras coisas, outros objetivos. E aí eu queria voltar um pouquinho para ver como a graça de Deus é implacável em nos buscar no meio disso. E lá, para aquele povo, Deus levanta o profeta e se revela, levando esperança e oportunidade de recomeço. Olha só como no meio desse caos todo, né, Deus usa o profeta Isaías. Olha só a fala: escutem e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Aquelas pessoas parecem que estavam mortas, morto-vivo, já viu? Zumbi, The Walking Dead? Então, mais ou menos isso. E eu farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Deus se levanta. É engraçado que quando eu estava lendo isso, eu consegui imaginar isso de forma audível. E eu, na mesma hora que eu lendo esse texto, quando chegou nessa parte, parece que eu comecei a ouvir isso como se Deus estivesse gritando, como se fosse um chamado urgente. Olha só, venham, ouçam, eu quero trazer vida para a alma de vocês. Vocês estão caminhando em direção à morte, está tudo errado. Vocês não estão vendo que vocês estão cada vez mais presos, infelizes. E, gente querida, é isso que acontece até hoje com a gente. Do mesmo jeito que Deus lá atrás fez isso, Deus ainda se revela, trazendo esperança e oportunidade de recomeço. Ainda se revela. E sabe como Deus fez isso? Deus fez isso de forma implacável. Deus foi implacável em cumprir o que Ele prometeu na aliança que Ele fez a Davi. E Ele fez isso de uma forma culminante em uma pessoa: Jesus Cristo. A aliança que Ele fez culminou em Jesus. E essa foi a forma implacável que Deus, na sua infinita graça, se manifestou para nos buscar. Ele viu que tinha um povo que Ele amava e que Ele ama. E esse povo estava caminhando em direção oposta ao que Ele queria. As pessoas estavam cada vez se aprisionando mais, as pessoas estão cada vez se aprisionando mais. Nós estamos, talvez você
Talvez você chegue aqui para esse retiro, talvez você nem sabe porque você veio, mas eu quero dizer para você que você veio para ouvir que talvez a liberdade que você acha que tem, na verdade é uma grande prisão. E Deus foi implacável em te buscar, através de Jesus. Não tinha outra pessoa para fazer isso. Não tinha ninguém mais que poderia fazer isso. Eu não conseguiria fazer isso por mim mesmo, muito menos por algum de vocês, e isso é assim com todos nós. Mas Deus entrou na nossa história de forma implacável, através do Filho dele, um homem chamado Jesus, que teve que viver uma vida toda de forma perfeita, sem pecado, para que então, em algum momento, assim como lá no filme Busca Implacável, todas as coisas tiveram que cair sobre os ombros dele naquela cruz, e ele morreu, levando então sobre ele a culpa do nosso aprisionamento, da nossa independência, do nosso desejo de continuar buscando coisas de forma implacável, sem mesmo saber o que é. Mas eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi, não me lembro de quem. A culpa não era dele, e a morte não podia prendê-lo. E Jesus ressuscita e está vivo. E é por causa disso que eu gostaria então de fechar com a leitura do último trechinho que nós lemos, e que faz todo sentido para a gente hoje. O profeta levanta esse clamor aqui para aquela turma lá, e que tem tudo a ver com a nossa turma aqui. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Sabe por quê, gente? Vou contextualizar aqui o que está escrito ali. Porque aquele que nos criou sabe muito mais o que é melhor para a gente do que nós mesmos. Os pensamentos daquele que pensou na sua vida de forma pessoal é bem mais alto do que aquilo que você acha para a sua vida, do que aquilo que eu acho para a minha vida. E nós ainda podemos buscá-lo de forma implacável. Ainda dá tempo. A graça está disponível para todos nós. Para você que nunca ouviu falar nisso. Para você que sempre ouviu falar nisso. É a mesma graça. E a gente precisa buscá-la de forma implacável. Nesses dias aqui, nós teremos uma oportunidade ímpar na nossa vida. Eu digo ímpar porque não tem como eu afirmar que ela não será ímpar. Não tem como eu afirmar que haverão outras oportunidades. Então as Escrituras dizem que o melhor é a gente sempre estar preparado. Então talvez pode ser a última. Mas ainda dá tempo. E que nesses dias aqui então, o que eu e você, eu me incluo nisso, eu vim para cá pensando e orando isso, a respeito da minha vida. Deus, eu quero te buscar de forma implacável. Em todas as áreas, ok? Aqui a gente não tem o costume de dizer que esse momento é mais importante do que aquele ou aquele outro. Mas fica atento, porque Deus já fez o movimento dele de forma implacável em te buscar. E Ele quer que você faça o seu movimento, o meu movimento, de querer conhecê-lo mais. E fazer isso de forma implacável, acima de qualquer outra coisa. Acima de qualquer outra coisa. E a promessa é, quando nós buscarmos de todo o coração, o negócio vai funcionar. É o nosso versículo-chave. Ele vai se revelar.
e você vai conhecê-lo cada vez mais. Para aqueles que nunca ouviram falar e para aqueles que sempre ouviram falar, Deus quer se revelar de forma especial, diferente, na sua vida e na minha vida, nesses dias aqui. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado, Senhor. Foi o Senhor que nos trouxe aqui, não foi ninguém. Não foi nem mesmo a nossa própria vontade. O Senhor pensou nisso aqui desde a eternidade. Obrigado porque a gente está vivendo isso agora. Pai, eu te agradeço pela vida de cada jovem, adolescente, criança, adulto, que está aqui, separando esses 3, 4 dias. Talvez muitos vieram com o objetivo apenas de brincar, talvez não, mas a gente pede que pela sua graça poderosa, seus pensamentos que são bem maiores do que o nosso, o Senhor nos alcance de forma pessoal, independente de como seja isso. Use cada momento desse acampamento, Deus. Nos dê olhos, ouvidos, coração, mente sensíveis, para que a gente te perceba, Deus. Adense a tua presença no nosso meio. Em todos os momentos, Pai, sejam aqui, nos momentos de louvor, nos momentos de pequeno grupo, no momento que a gente estiver no quarto, trocando ideia, conversando, no momento das brincadeiras, do esporte, da piscina. Deus, em todos os momentos que a tua boa mão se revele a nós. Faz isso, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Nós queremos alinhar a nossa busca nesses dias aqui. Nós precisamos disso. Nós não queremos estar enquadrados nesse retrato tão trágico, Deus, de uma geração que nunca está satisfeita com nada. Uma geração que acha que está livre, mas na verdade está presa. Uma geração que nem consegue se alegrar com as conquistas. Molde o nosso coração, nossa mente, Pai, nesses dias aqui. Em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.